Aleluia. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo que tem sido tema de tudo que eu tenho falado recentemente. Verso 20. Verso 20. Diz assim, eu vou ler uma vez, os irmãos leiam em seguida. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Leiam, por favor, irmãos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. E isso que nós estamos lendo aqui é em conclusão a um assunto que ele começou no versículo 1, que é o que nós estamos analisando. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. E para isso, Paulo dá o exemplo do povo de Israel no deserto, no caminho do Egito a Canaã. Primeiro, Paulo apresenta a mesa do Senhor, que são os cuidados maravilhosos de Deus com o seu povo. No verso 1, 2, 3 e 4. E depois, dos 5 em diante, ele vai falar das coisas negativas que o povo fez no deserto. Então, a partir do verso 5, vai dizer assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão, porque ficaram prostrados no deserto. Está falando do povo de Israel, que saiu do Egito, onde eram escravos de Faraó, para serem conduzidos a Canaã, que era a boa terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Não é? Eles foram ao Egito por ocasião da fome nos dias de José, e lá foram sustentados, e deveriam retornar, mas não retornaram. Foram lá numa família de 70 pessoas, mas não retornaram para a terra da promessa. E lá no Egito ficaram até serem escravizados. E sendo escravizados, clamaram ao Senhor, e o Senhor providenciou uma libertação. Só que aí agora eles não são mais uma família, mas são um povo, não é? E os números falam de coisas de mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Então o Senhor levanta Moisés para os tirar do Egito. Então, por um lado, corria neles o sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Daí eles serem Israel. Mas, por outro lado, eles foram nascidos, criados no Egito. Então, eles tinham uma noção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas, na verdade, a cultura e o viver deles era mergulhado
nos modos egípcios. Não é? Eles ainda eram como que pagãos idólatras. Mas eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor, ouvindo o clamor deles, levanta Moisés. E Moisés os tira do Egito, não é? Pela mão poderosa do Senhor. E o Senhor agora quer fazer um pacto com eles, para que eles abandonem toda a cultura e modos egípcios, em especial a idolatria egípcia e os pecados egípcios, né? Para serem um povo dele, do Senhor, conforme foi Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor quer firmar com eles e firma com eles uma aliança. Só que eles não andam na aliança. O Senhor oferece, faz a proposta e leva adiante tudo que era necessário para consolidar a aliança. Mas eles insistem nos velhos caminhos egípcios, pagãos, idólatras, pecaminosos. Então, é disso que Paulo está falando. Deus preparou uma mesa para vocês no deserto. Fez cair maná, fez brotar água da rocha, uma coluna de nuvem durante o dia e que à noite se tornava de fogo, revelando a presença do Senhor no meio deles, era constante. Os pés não se inchavam naquele chão quente do deserto, as roupas não se gastavam, e todas as providências necessárias para o povo, Deus preparava. Essa é a mesa do Senhor. E o que de especial o Senhor preparou para o povo no deserto foi algo muito maior do que todas essas providências. O Senhor preparou uma aliança. Uma aliança. E essa aliança é como um contrato. As duas partes têm direitos e obrigações. Não é? Então, qual que era a obrigação de Deus? Era prover tudo. E qual que era a obrigação do povo? Andar nos mandamentos do Senhor. Se o povo andasse nos mandamentos do Senhor, a provisão do Senhor, que era a parte do Senhor, estaria plenamente suprida. Mas o povo nunca quis andar nos mandamentos do Senhor. E se uma das partes não cumpre, o pacto está quebrado. É como um contrato, não é? Se uma das partes não faz conforme foi contratado, pactuado, o contrato se quebra. Então o Senhor se tornava desobrigado de cuidar deles, porque eles não andavam nos mandamentos. E a questão toda é essa. Então Deus cuida, oferece, toma a iniciativa, dá provas, dá demonstração de amor e bondade. Mas, por outro lado, os demônios preparam mesas também. Essa é a questão aqui. Deus propõe um pacto. E os demônios o tempo todo vêm para desviar o povo do pacto. Foi assim com eles, ainda bem que não é com a gente, né, irmãos? Então, o Senhor nos ensinou a orar. Não é isso? Não nos deixe cair em tentação. Não é? E no começo da oração ele disse: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. É com isso que temos que estar envolvidos. Com a santificação do nome do Senhor, com a vinda do reino e com se fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Nós não estamos no céu ainda. No céu está tudo em ordem.
E o dia que teve uma desordem, o Senhor botou tudo no lugar de novo e lançou os desordeiros para fora de lá. Então, desde que Satanás saiu de lá com seus anjos, não tem desordem no céu. E o Senhor está dizendo para pedirmos na terra uma ordem como ela é feita no céu. Então, isso são coisas a serem oradas. Não é isso? Então, o Senhor nos chama para nos envolvermos com isso. E nos dá o seu cuidado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso significa o cuidado de Deus sobre tudo. Sobre tudo. E depois fala de pedimos perdão pelas nossas ofensas. E de perdoarmos as pessoas. Então Deus nos chama por um pacto. A princípio, o nosso esforço tem que ser total no sentido de andarmos nos caminhos e nos mandamentos do Senhor. Se por acaso pecarmos, então nós temos a porta da reconciliação. Mas, segundo o pacto, eu não devo permanecer na teimosia. Eu não devo permanecer no pecado. Mas eu devo, se pequei, imediatamente buscar a reconciliação, né? E para isso nós temos o sangue do Senhor. Então, e por fim vem essa questão do maligno. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Quando é que nós vamos orar isso, irmãos? Quando é que devemos orar isso? De manhã, meu irmão. Que antes de se acordar, o diabo já está dando volta. Então, mas se orarmos, o cuidado do Senhor está sobre nós. E se por acaso ainda pecarmos, o Senhor nos chama à reconciliação para andarmos no pacto. Então Israel nunca andou no pacto. E o Senhor está nos chamando para andarmos no pacto, na aliança. Então, aqui no verso 5 do capítulo 10, até o verso 10, do 5 ao 10, ele vai falar de 5 pecados. 5 pecados do povo de Israel. Para que nós não façamos o que eles fizeram. Então, o verso 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. E depois ele vai falar alguns pecados. Não vos façais, pois, idólatras. Depois no verso 8, não pratiquemos imoralidade ou fornicação, que é o excesso sexual, não pratiquemos imoralidade, fornicação. Depois, não ponhamos o Senhor à prova. E depois no 10, não murmureis. Então são 5 pecados de Israel no deserto, que Paulo está levando a igreja a atentar neles, porque o que derrubou Israel é o mesmo que derruba nós. Olha que coisa. O diabo, ele não muda as estratégias. Não é? Ele não muda. Por quê? Porque está indo tão bem. Né? Por que ele não muda? Eles sempre caem, para que eu vou criar coisa nova? Eles sempre caem no que eu coloco na frente deles. Então aqui Paulo está falando de 5 tentações, de 5 pratos malignos postos na mesa dos demônios. E Paulo está falando, se desvia deles. Na sua caminhada, não prove destas coisas. A primeira que nós estamos comentando é
Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, para podermos falar de ficar prostrado no deserto, nós estamos em Números 14, né? Então, acho que já é a terceira reunião que nós estamos aqui em Números 14. Aqui fala de uma grande revolta que levou Paulo a fazer menção disso, quando fala prostrados no deserto, né? Então, o que significa isso? A meta era sair do Egito e chegar a Canaã. Mas a maioria deles, porque o Senhor não se agradou deles. E o Senhor não se agradou deles porque eles não se agradaram do Senhor. E foram arrastados pelas mesas dos demônios. E os demônios foram apresentando e criando situações no deserto. E o povo se esqueceu da aliança com o Senhor e acabou por se deleitar na mesa dos demônios. E Paulo está dizendo, isso é exemplo para nós. Então a questão de ficar prostrado no deserto significa não chegar à meta pretendida. Não chegar à meta pretendida. Todos nós, irmãos, precisamos alcançar a meta prometida. Não é? Então, estávamos no Egito, escravizados pelo pecado. O Senhor quer nos levar a Canaã, mas tem a travessia do deserto. Essa é uma grande história, mas uma história gigantesca, que precisa de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 4 livros enormes para contar essa história. Então ela tem muita importância, não tem? Se a Bíblia dedica tanto texto a isso, é porque tem muita importância. E não pode ser só história, tem que ser exemplo para nós. Não é? Então, falando sobre ficar prostrado no deserto. Aqui que nós estamos analisando em em Números 14, é uma grande rebelião acontecida 1 ano e meio, mais ou menos, depois da saída do Egito. Ali, o Senhor mandou Moisés enviar espias à terra. Eles estão no deserto. Então o Senhor pediu espias, um de cada tribo. E eles foram num grupo de 12, eram 12 tribos. E olharam a terra. E voltaram dizendo, olha, a terra realmente é boa, mana, leite e mel. E trouxeram um cacho de uva absurdo, precisava de 2 para carregar. Mas nós vimos lá, cidades amuralhadas até o céu. O povo que está lá é maior do que nós, em estatura. E ainda se não bastasse isso, tem uns lá que são gigantes. Quer dizer, vamos dizer que eles fossem um povo de 1,60 m. Eles já viram lá gente de 1,70 m, 1,80 m na população. E ainda tem uns caras de 3 metros por lá também. E eles sabiam bem o que era isso naquela época. Então, 10 dos 12 espias, 10 falam, gente, não vai dar para nós, não vai dar, é loucura, não vai dar, nós vamos ser devorados. Aí 2 entre eles, Josué e Caleb, passam a animar o povo, dizendo, não, vamos para cima. Mas os 10 colocaram um desânimo que levou o povo a uma situação de revolta. E a revolta tomou conta de tal modo que queriam matar Moisés e Arão. E eles só foram salvos
porque Deus fez uma intervenção, Deus mesmo. Foi violentíssimo o que aconteceu. E ali o Senhor deu um basta. Chega. Nós estamos há 1 ano e meio, provavelmente seja 1 ano e 3 meses ou 4 meses, e vocês já se rebelaram 10 vezes contra mim. A cada mês e meio tinha uma rebelião, um protesto, uma murmuração, um pecado generalizado. Já é a 10ª, agora chega. Moisés é o seguinte, estou fazendo um resumo rápido, tá, do que a gente já leu. Eu vou fazer de ti uma nação, que esse povo não presta, com esse povo não tem jogo. Aí Moisés intercede pelo povo, fala, não, Senhor, não faz isso. O que se sabe hoje aí é que o Senhor, com mão poderosa, nos livrou do Egito, e as nações te temem por tudo que ouvem. Agora, se você mata eles, vão dizer, tirou do Egito, todo-poderoso, para matar todo-poderoso, matar o povo no deserto. Não, Senhor, não vai ficar bom para o Senhor isso. Não faça isso. Eu peço que o Senhor não faça isso. E o Senhor gostou dessa intercessão. Gostou. Falou, tá bom, Moisés, eu não vou matar esse povo. Mas só vão entrar aqui os que têm de 20 anos para baixo. O resto eu vou matar no deserto. É a outra geração que vai entrar. Essa não. Para aprender com a desobediência dos mais velhos, que vão morrer, que eles vão enterrar, que eles vão chorar, e aprenderem a dar valor à aliança que eu propus. Então, basicamente, essa é a história. Então, falta ainda a gente terminar alguma coisa. Vamos ler no capítulo 14, em continuidade, né? Verso 26. Vamos ler. Olha aqui, ó. 14, 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Continue, irmãos. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, o que eles tinham falado é que todo mundo ia acabar morrendo no deserto, porque Deus tinha colocado eles numa roubada. Eu falei, é isso que vocês acham? Não foi isso que eu falei. Eu falei de entrar na boa terra. Mas se vocês falam isso, então é isso que vocês vão ter. Até aí a gente viu na semana passada. Verso 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver. Todos os que de vós foram segundo o segredo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Então, a condenação que o Senhor está pondo sobre o povo é para os de 20 anos para cima. Os de 20 anos para baixo, o Senhor está tendo por inocente. E dentre esses de 20 anos para cima, só 2, Josué e Caleb. Vamos prosseguir lendo. Verso 30. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Nós vamos ver detalhes disso um pouco mais para frente. Por que desses 2? Mas os vossos filhos, de que dizeis? Presos serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezais. Sim. Então ele faria entrar os filhos, os de 20 anos para baixo, e iam conhecer a terra que os pais desprezaram. Porém, quanto a vós outros,
o vosso cadáver neste Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos. e levarão os vencidos até que o nosso cadáver se consuma neste deserto. Lembrando, Paulo disse: isso foi escrito como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram, não é? Então, não é diferente para nós, se não quisermos aprender com o exemplo dos que fracassaram e com o exemplo dos que foram bem-sucedidos. Verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Sobre nossas iniquidades, 40 anos, tereis experiência com Deus. Do meu desagrado. Daí Paulo dizer lá em 1 Coríntios 10, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. E aqui, irmãos, quando fala de agradar, eu não vou falar disso exatamente hoje, né? Talvez na próxima. Um dos grandes temas da Bíblia, um dos grandes temas da verdade, é um tema grandiosíssimo. É que Deus nos criou para se agradar conosco e para nós nos agradarmos com Ele. Eu sei que a vida é dura e que tem muita coisa para a gente reclamar. Mas esquece, irmãos, isso vai passar. Agora só se preocupa em não murmurar. O que Deus tem reservado, e se quisermos desde agora, é nos deleitarmos no Senhor e o Senhor se deleitar em nós. O Antônio falou que caiu esborrachado, não teve nem onde segurar, né, meu irmão? Não murmurou. Aleluia. E poderia ter sido uma tragédia. Tem gente que fica paraplégica, meu irmão. Quebra o pescoço aqui, ó. Cada história que a gente ouve de tombinhos bestas. Não é? Então, você vê, o Senhor colocou uma prova. Nem está doendo tanto, né? Não. Então, mas o que o Senhor queria era só ver, vamos ver se Ele me glorifica. Na verdade, o Senhor já sabia, né? Ele só queria mostrar para vocês o que você é. Né? A prova é assim, né? Ele já sabe quem somos. A prova, na verdade, é para nós, né? Para nós nos conhecermos. Ele já sabe com quem está lidando. Então, se não houve murmuração, você deu ações de graças? Como é que você deu ações de graças? Como é que foi a tua oração, tuas palavras? Como é que foi? Conta. Não, você abriu a porta, agora nós queremos entrar nesse negócio aí. Como é que foi? Que você não murmurou, já sei, mas como é que você glorificou o Senhor? Então, né? Então, já? Se não houve uma murmuração do tipo, droga, caramba, isso acontece comigo, viu? Pô, Senhor, e olha que hoje de manhã eu orei, hein? Pô, Senhor, onde é que o Senhor estava, hein? Aí essa é a murmuração, né? Reclamar dos outros. Mas quem que deixou esse saco assim? Não era para deixar assim? Não saiu murmuração. É verdade. Agora, seria legal assim, da próxima vez você se esforça nisso. Uhum.
Fala, Senhor, muito obrigado pelo acontecido. Senhor, eu te glorifico por isso. Assim é. Senhor, eu te rendo ações de graças. Com ações de graças. Aleluia. Não é? Então, não saiu as palavras ruins. Glória a Deus. Mas você vai ficar mais feliz, mais alegre se você começar a glorificar. Senhor, eu te agradeço. Não só porque o Senhor me salvou da morte, ou de uma complicação com isso. Eu te agradeço por ter permitido que isso acontecesse. Senhor, eu te agradeço pela prova. Senhor, eu te agradeço porque eu pude ver a tua boa mão. Isso é. Tu és vivo e ver. Pá, dá uma oração de uns 2 dias aí, meu irmão. Amém. Então, não murmurar já é uma grande vitória. Mas é uma vitória assim de 1-0, 2-0 no máximo. Agora, se você glorifica, meu irmão, é de lavada. Amém, é verdade. Faz exatamente o contrário da murmuração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Se você não tem outras palavras, você só usa essas palavrinhas mais conhecidas. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Glorifica o Senhor assim. Amém. 2 ou 3 minutos. Isso. Você vai ver só como que o Espírito Santo vai te ungir com alegria. Aleluia. É isso mesmo. Então, da próxima vez você conta. Amém. É isso aí. Quando será o próximo tombo, né? Hã? Do demônio lá, né? Ele foi terrível também, hein? Já são 2 tombos esse aí já. O primeiro lá foi pior, viu? Eu caí de uma altura dessa altura, assim, ó, atrás de mim. Embaixo, para lá embaixo lá. Fiquei desacordado, foi 1 segundo, 2 segundos, fiquei desacordado. A mente fugiu fora e eu querendo levantar, não conseguia. Esse eu machuquei, esse foi para um socorro mesmo. Machucado aqui. Então na terceira glorifica, hein? Então já não é a primeira vez. Na terceira eu quero ouvir um glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tá vendo? Conta testemunho e depois o pregador fica explorando, né? Então, sei. Aí você deu glória a Deus, Maria? Lá dentro. Mas em tudo dai graça, né? Tem que glorificar o Senhor. Existe um tipo de oração que eu falei da vez passada, né? Quando eu falei de oração, que é as ações de graças. Então, que a oração você pode agrupar as orações em 3 grupos. O primeiro é louvor e ações de graças. O segundo, alguém lembra o segundo grupo? Oi? E que mais? E pelas coisas espirituais. O segundo grupo é o grupo das petições. E ainda, não, pedir pelas coisas terrenas, como a gente pediu, né, aqui. Pedir por questões espirituais, tipo crescimento, aumento de fé. E ainda tem um terceiro tipo de petição. Intercessão, né? E um terceiro grupo de orações que é batalha espiritual, né? Bom, mas então tem a questão da oração de ações de graças. Você pode assim, por exemplo, na refeição, várias vezes eu oro assim: Senhor, obrigado por essa refeição, obrigado por tudo que preparas. Te agradeço, Senhor, por toda a tua rica provisão sobre a nossa vida. E eu estou na frente do prato ali. É uma situação de agradecimento. Reconhecer que Deus fez aquilo a vida toda.
Agora, cair com a cabeça, maiar a cabeça no chão, diante da estratégia, você dizer, obrigado, Senhor. A turma vai falando, nossa, pirou mesmo, né? Bateu a cabeça, né? Fala, não, é porque eu estou sóbrio. Eu estou sóbrio, por isso que eu estou agradecendo. Conta-me. A Lídia faz pilates num lugar, e aí ela me chamou, eu fui. Fui uma semana, 2, mas era do outro lado, eu falei, acho que não vai dar muito certo para mim atravessar a cidade, eu não gosto disso. Aí, irmãos, a moça me colocou num aparelho alto, que você chama fundamento esse exercício, você põe o pé atrás e estica a perna. Ela me colocou isso numa mesa alta assim, e me ajudou no começo, né, porque tem que ter equilíbrio, mas não deu outro. Quando ela saiu, foi no celular, foi ver as coisinhas dela, e eu fiquei lá, falei, puxa, eu vou cair. Eu pensei, mas eu vou voltar e não vou fazer mais. Mas quando eu pensei isso, eu caí de cabeça, numa mesa assim, né, Lídia? Não exagera não. Sim. Eu não sei, eu só sei que eu caí de cabeça. Era um tombo bom. Foi um tombo Irmãos, de uma altura. eu vi o chão, eu fui assim, falei, pronto, eu vou quebrar o pescoço. Eu só invoquei o Senhor, falei, Senhor, me socorra. Aí eu bati a cabeça, foi do jeito que você falou, né? Eu falei, eu não vou levantar. Eu fiz assim, que eu vi que eu estava inteira. O meu sentimento na hora foi de muita gratidão, porque não quebrei o pescoço. Depois eu vi que eu estava inteira, né? Aí foi aquela coisa, a moça veio e todo mundo veio, né? E eu fiquei muito agradecida ao Senhor, né? Isso foi num primeiro momento, mas depois eu queria pegar aquela moça e jogar da janela para fora. Como é que bota uma mulher da minha idade para fazer um exercício daquele e me deixar sozinha em cima daquele negócio? Então foi difícil. Então eu passei pela primeira fase, que foi de dar graças. Depois eu entrei numa outra fase, que foi de ficar furiosa. E depois eu fui numa outra fase de arrependimento. E por fim, eu cheguei na quarta fase, que foi de agradecer ao Senhor de verdade, por não ter acontecido nada comigo, porque era para nem ter saído daquela sala, né, Lídia? A Lídia viu como eu caí. Então é difícil, né? Quando você está na experiência, eu falo por mim, o turbilhão de sentimentos que vem, mas o primeiro foi de gratidão mesmo, né? Passou, quando eu vi que eu estava inteira, que eu já podia brigar, aí eu falei, eu vou pegar essa moça e vou jogar lá para fora, ela não podia ter feito isso comigo. Mas graças ao Senhor que o Senhor nos conduz, né? Assim, nessa experiência eu passei por essas situações, e hoje quando eu lembro, o meu coração é de muita gratidão mesmo, porque eu não era para ter saído viva daquele tombo, ou se eu tivesse saído viva daquele tombo, eu ia ficar com algum problema, né? E a cabeça aqui funciona muito bem, obrigada, graças ao Senhor, né? É isso, amém. Então, a gente vai sendo aperfeiçoado na experiência. O que eu quero insistir com os irmãos é que na crise ou no tombo, a gente pode agradecer ou a gente pode murmurar. O fato é que uma e outra coisa podem acontecer, mas se a gente começar a agradecer o Senhor na hora, essa segunda fase de fúria não vem. Não vem. Então, experiências como essa, depois você analisa, né? Você fala, puxa, eu fui bem na primeira parte e já não fui tão bem na segunda. Então, a melhor hora para pedir diante do fracasso é fora da situação. Você fala, Senhor, aquele dia eu dei muito lugar à minha ira. Eu queria jogar a mulher pela janela.
Coitadinha, né, velho? Então, coitadinha de quem? Da professora ou da tua mãe? Ah. É. Mas o que eu quero passar para os irmãos é: você pode agradecer o Senhor na hora da crise. Só que você tem que se preparar para isso. Se você sente que você é do tipo irado, ou do tipo medroso, seja, né, ou explode ou implode, sei lá como é que faz, você tem que tratar essa situação fora da crise e pedir: Senhor, não me deixe irar, me dê um coração de ações de graças. Bota lá na lista do que precisa ser aperfeiçoado. E você vai se surpreender glorificando o Senhor na hora da crise. E isso vai ser extremamente libertador. Vai ser. Sim. Oi. Então, esse exemplo é um exemplo clássico, né? De apanhar, serem presos no lugar mais nojento do cárcere, presos ainda pelos pés. Imagina. E os dois louvando ao Senhor. Esse exemplo aí é maravilhoso, né? Esse exemplo aí como se diz, é top de linha. É a cereja do bolo. Então, nós temos que estar pedindo ao Senhor com respeito às nossas fraquezas, não é? Se a gente demonstra fraqueza numa situação, a gente tem ali um belo ponto de oração, não é? Ali eu sempre caio. Então, tenha a sua lista de oração e coloque: Senhor, não me deixe cair na ira. Senhor, não me deixe cair nesse tipo de tentação. Oração é, primeiramente, irmãos, para ser preventiva. O Antônio falou que você orou e o Senhor respondeu, não evitando que uma situação acontecesse, mas evitando que o mal acontecesse. Não é verdade? Então, a oração tem um caráter preventivo. A gente pede para não acontecer. Ou, se acontecer, não vir um mal. Amém? Então, vamos terminar de ler aqui para eu encerrar. Verso 35. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, esses mesmos homens que infamaram a terra, meu Deus, esse aí parece que foi no dia. O senhor tinha isso, né? Tinha uns que o senhor executava na hora, né? Não, isso aí é um fato mais para frente. Ou, não, agora eu estou em dúvida, Dinho. Mas não é o mesmo caso aqui. Morreram de praga perante o Senhor. Verso 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, querido Senhor. Então, amados, o tempo já deu, e para encerrar, eu só quero ler com os irmãos e deixar engatilhado para a próxima vez, que é Deuteronômio 10. Verso 12.
O que é que o Senhor queria do povo no deserto? O que é que o Senhor queria daquela descendência de Abraão, Isaque e Jacó? Sim, obediência. Mas colocado em mais detalhes. Em mais detalhes. Aqui esse verso 12, ele é bastante esclarecedor, e os versos seguintes. Diz assim, Deuteronômio 10, 12. Da próxima vez a gente vê o contexto todo. Isso aqui foi depois da primeira rebelião. Primeira rebelião não, né? Depois da primeira grande, tiveram rebeliões pequenas e grandes. Uma grande rebelião foi a do bezerro de ouro. E outra grande rebelião foi essa que nós estamos vendo, dos 12 espias. Mas houveram outras rebeliões menores, mas rebeliões. Então essa aqui é uma palavra que o Senhor diz para o povo depois da primeira rebelião. O verso 12 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor quer de mim e de cada um de nós aqui? O que é que o Senhor quer? Não é, e aqui vamos ver os itens. Primeiro, não é que temas o Senhor teu Deus, item 1. 2, que andes em todos os seus caminhos, item 2. E o ames, item 3. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, item 4. Temer, andar nos caminhos, amar o Senhor e servir ao Senhor. E depois, nos versos seguintes, vai ter mais alguns detalhes disso. Então, só observem isso. Aqui tem a questão de temer ao Senhor e a questão de amar o Senhor. O que é que vem primeiro? Temer. Esse é um assunto terrível, irmãos. O Senhor quer que tema. Quer que tema como? Como que é esse temor ao Senhor? É o exemplo do pai com os filhos. Ó, se você fizer isso de novo, eu te sento o rei, hein? Não é assim? Não faça mais isso. Não faça mais isso. Senão vai ser castigado. É só isso, irmãos. Talvez a gente não castigue. Mas se avisou, eu vou dizer aqui uma orientação para os pais. Se você avisou que vai castigar, castigue. Ou então não diga nada. Mas se você disser, se fizer de novo, você vai ficar de castigo. Se fizer, ponha de castigo, senão você vai ser um fraco e vai prejudicar o futuro do seu filho. O melhor é sempre dizer, você vai ficar de castigo, você vai ser punido. E se ele te desafiar, pune. Não volte atrás. Porque se fizer coração mole, você está deformando o caráter dele. Isso vai ser péssimo para ele. Deus não volta atrás, irmãos. Se ele disse, eu vou pegar. Ó, já é a 5ª vez que você faz isso. Na próxima, com ele não tem conversa, irmãos. Então é esse temor. É o temor que nós, pais, impomos aos filhos. Ah, não, meu filho é só com amor. Então você não entendeu o que é amor. Não precisa entender. Basta ter medo. É isso que o Senhor está dizendo. Ah, pai, eu não concordo. Não interessa se você concorda ou não. Se fizer de novo, vai apanhar. Você entendeu que vai apanhar? Então é isso. Não é assim que a gente quer que os filhos vão aprendendo? Não é? A gente, como filhos, a gente teve a nossa rebeldia. E a gente, com certeza, aprendemos. Não vem com essa e fica revoltadinho. Não, isso é discursinho besta da esquerda.
Pode sentar a cinta, porque Salomão mandou sentar a cinta. Pode sentar a cinta. Só não faça isso por qualquer coisa. Só não faça isso sem um objetivo e uma meta de aperfeiçoamento de caráter. Porque Deus é assim. Então, temer ao Senhor começa por aí. Ah, Senhor, eu não estou entendendo. Ah, não precisa entender, não. Só faz o que eu estou mandando, tá bom? Não precisa concordar. Mas se você disser, Senhor, tá bom, eu vou obedecer, mas me dá entendimento, Ele vai te dar entendimento. Então, isso procede do quê? Temor. Temor o quê? Temer o quê? O que a gente teme por fim? Não é propriamente a ira. Porque esse assunto a gente conversa com mais calma da vez que vem. É o castigo. A gente teme o quê? O juízo. O juízo, para que é o juízo? É para andar certo. Então a primeira coisa é o temor. E esse assunto foi banido da igreja. Nunca me pregaram claramente sobre temor. Mas eu vejo temor na Bíblia o tempo todo. Então quem teme anda reto. Por quê? Porque tem medo de ser castigado. Aí eu ando reto, colho o bem e falo, puxa, graças a Deus, não entrei numa fria, porque tive medo do castigo. Vamos parar por aqui. Então, segue-se a isso, o andar nos caminhos do Senhor, depois que vem o amar, e depois que vem o servir ao Senhor. É isso que o Senhor queria de Israel, e é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Amém. Então vamos orar para encerrar. Querido Pai, ensina-nos com a experiência de Israel, todos esses assuntos, a princípio são difíceis para nós, mas todos eles procedem da Tua sabedoria e do Teu amor para conosco. Não nos deixe tropeçar, Senhor, nas coisas que Israel tropeçou. Ajuda-nos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.